está para você entender sobre a sua mentalidade grega, como você está como ser separado, o que está acontecendo dentro de você. Por quê? Porque aqui a gente vai descer ladeira. Nesse módulo nós vamos nos identificar e ver quais são as personas, as máscaras, os arquétipos que nós adentramos. Talvez você é minha aluna já da mentoria Identidade, você já ouviu falar sobre isso, então vai só refrescar sua memória, talvez te trazer uma outra camada que você ainda não acessou. E para você que é nova e que nunca ouviu falar desses termos, eu vou dar uma explicadinha aqui para você, mas eu quero que você pense que esse intuito é desconstruir talvez uma identidade falsa que você está construindo aí, está construído dentro de você. Então, qual que é o tema dessa aula? Desconstruindo a mente separada. Porque sim, nós estamos separados de Deus quando nós pegamos esse arquétipo, essa persona e vestimos com tanta força, queremos trazer para o mundo algo que ainda não é quem nós somos, que não é a nossa identidade. Para isso, nós vamos aprender sobre arquétipos, nós vamos aprender sobre individuação, tá? Aqui nessa aula nós vamos trazer um pouquinho sobre Jung. Vai ter momentos que eu vou falar para você sobre Freud, vai ter momentos que eu vou falar para você de Jung, talvez vai ter momentos que eu vou falar sobre Alexandre Lowen. Por quê? Esses autores, eles têm sim uma finalidade muito bacana dentro da terapia, um entendimento muito grande. Infelizmente, pela intelectualidade, muitos deles não conseguiram ter a revelação do céu, não conseguiram se relacionar com o Pai. Então, eles, por serem seres questionadores, que até então, como eu falei, é algo muito sadio, muito saudável, mas a grande questão é a intelectualidade que separa do amor de Deus, a intelectualidade que não permite que nós nos relacionamos com a essência de Deus, que muitas vezes para nós seres humanos entendemos que não é justo, mas o Senhor, ele é um Deus justo, tá? Aqui Carl Jung, que é discípulo de Freud, ele foi discípulo de Freud há alguns anos, e ele entendeu que aquilo que ele queria trazer ao mundo, ele não concordava em muitos aspectos com Freud. Então, em determinado momento, eles romperam, foi muito difícil para ele, foi muito difícil para Freud também, mas desse rompimento nasceu algo muito lindo que eu trabalho dentro de terapia. Eu gosto muito dessa abordagem, que é o olhar do feminino ferido, porque sim, o homem também tem o feminino ferido, apesar do masculino, ele tem essa alma ferida, mas nós vamos falar aqui no sentido completo, tá? Por quê? Porque eu trabalho muito com mulheres, mas também eu sei que tem homens talvez namorando esse curso e que vão entrar, então eu quero trazer também para esse olhar, tá bom? Ah, André, eu sou homem, eu vou poder assistir? Sim, nós vamos ter essa continuação aqui falando sobre todos esses, não vamos falar sobre sexo, mas vamos falar sobre feminino no sentido total, tá? Homem e mulher. Quando for da mulher, eu vou pontuar aqui para vocês. Então, o Carl Jung, ele fala sobre a individuação, para quem já fez a mentoria Identidade, como eu falei, já ouviu falar, que é tornar-se aquilo que se é, tá? Então, imagina que quando você nasce, você vem, desce do céu um espírito, você materializa no útero da sua mãe, e ali você começa, você passa, né, como eu já falei para ela, pega ali o que é sistêmico dentro dessa alminha, dessas águas, que são energia desse mundo sistêmico, e você adere para você ali como sendo já a sua realidade bem antes de nascer. E dali você também vai viver uma realidade dentro do corpo ali, né? Não é nosso assunto, mas pela terapia corporal, nós temos memória de útero, e sim, nós temos. Então, como foi a nossa relação com a nossa mãe, isso também molda a nossa fase. Por quê? Porque nós temos dores, nós temos memória, rigidez muitas vezes, vocês vão aprender um pouquinho sobre isso, como, né, imagina que é uma energia que vai passando dentro de nós e vem do outro. Que outro? Nossos pais, nossos avós, as pessoas que estão em mim. Mas aqui, Jung vai dizer que nós devemos viver o processo de individuação. Tem pessoas que você vai ver que está lá nos seus 60, 70 anos, que nunca vai conseguir chegar nesse processo. Mesmo por quê? Porque a individuação, ela pode acontecer num processo terapêutico, num curso, ela pode acontecer pelas etapas da vida, pelas dificuldades também, mas tem pessoas que nunca vão escolher olhar, tá? E esse processo, ele vai fazer a diferenciação, tá? Que visa o desenvolvimento da personalidade individual. Então, ele vai dizer que a individuação significa tornar-se um ser
único. E na medida que usamos a palavra individual, estamos dizendo ser indizível, né? Eu pergunto assim para as minhas clientes, quem é você? E elas falam, não sei. Mas elas não sabem de não sabem, porque não se relacionam com esse mundo. Imagina que o feminino, ele é um portal, e ele, quando nós falamos de alma, nós estamos falando aqui, vocês já me ouviram falar disso, entre a alma e o espírito. O espírito, ele é menor porque geralmente a gente não alimenta ele como deveria. Então tá aqui, ó. Quando eu chego num lugar indizível, no sentido de eu não conseguir trazer nomenclatura. Então, se eu preciso ainda me nomear, ou eu sinto essa angústia por não me nomear, tem pessoa que fala assim, não, eu não sei quem eu sou. Mas ela sabe que, ela não sabe quem é, mas ela não fala assim por conta que ela já chegou nesse lugar. Ela fala porque ela tem medo de não saber quem ela é. Ela fala por não querer também se rotular, muitas vezes por uma dor dela olhar e falar, eu não me encaixo em nenhum lugar, eu não me encaixo em nenhum grupo. E não é sobre isso que nós estamos falando. Nós estamos falando sobre você chegar num lugar e falar, cara, eu descobri quem eu sou em Deus. Eu descobri que nele quem eu sou. E não dá pra falar, não tem nomenclatura, eu não consigo. Fala assim, eu adoro falar desses assuntos, gente. Ou seja, individuação é integrar todos os aspectos do self. E aqui, vamos pensar que o que é os aspectos do self? Vamos falar pelo estado emocional. Quando a gente nasce, a gente vai pegando, aderindo o jeito que a mãe fala, o jeito que o pai fala, o jeito que o irmãozinho fala, que a professora fala, que o amiguinho fala, que a TV fala. A gente dança igual, a gente começa a pensar igual, não é assim que uma criança vai? E daqui, começa a se moldar todas esses aspectos, e também dentro de nós temos as nossas sombras. Essa é uma parte muito importante. Por quê? Porque eu vou falar do cristão. O cristão, quando ele se converte, ele acha que ele não tem mais pecado, que ele não tem que olhar para esse lado sombra. E geralmente o que a gente vê dentro das igrejas, e eu não tô falando só igreja cristã, mas eu tô dando um exemplo porque eu convivi mais de 20 anos, tá? É a fofoca, é a inveja, é a competição. Tudo isso são as nossas sombras emergindo dentro de um lugar onde nós estamos em grupo. Por quê? Porque o outro serve como um espelho para que eu olhe e fale, eu tenho tanta inveja que eu falo que é o outro que tem inveja de mim. Eu fofoco tanto que eu falo, não, é porque eles estão fofocando. E eu não consigo integrar essa parte que também me constitui. Por quê? Porque Jung fala que nós somos luz e sombra. Então, nós temos os dois extremos e a gente pensa, não, quais são os defeitos? Não, porque eu sou teimosa, porque eu guardo mágoas. Não. Enquanto você não descer nesse lugar escuro da sua alma, o Bert fala sobre isso, esse lugar onde causa muita angústia da gente se ver, você não integra todos os aspectos, não tem como. Quantas pessoas aqui buscam a Deus, e todo mundo tá buscando, tá? Até chegar nesse lugar do indizível, porque quer uma bênção. Não quer o abençoador, mas quer a bênção. E é interesse. Senhor, eu quero porque eu quero te usar. Essa é a verdade da minha alma. Não consegue chegar em oração e dizer aquilo que está dentro da alma e reconhecer. No processo terapêutico comigo, eu tenho clientes que falam assim, eu só vi que eu sou invejosa, que eu guardo mágoas, não consigo mais ver sombras. Falo, gente, que iludida que essa pessoa, porque todo dia eu vejo algo horrível em mim. E eu tô nesse processo. Por quê? Porque nós somos tudo isso, nós somos toda essa continuação. E não é que eu não posso ter isso. Enquanto eu não integro, aqui a gente tá falando de um estado psíquico, que eu não integro, eu vou ser dominada por aquilo. Então imagina que a gente vê, como eu falei, dentro das igrejas, né? Um lugar que eu vou usar bastante, mas a gente vê dentro das empresas. Competição, onde você vê competição, você vê sombra emergindo, as mulheres brigando ali, mesmo que inconscientemente, as mulheres na competição, porque estão feridas no masculino, no feminino, e identificadas com o masculino. Então, tudo isso é você olhar e falar assim, eu estou com inveja, eu quis me sentir melhor que aquela pessoa. Por que você quer o dinheiro? Por que você quer a prosperidade? Porque no fundo eu quero provar o meu valor, porque eu me senti, e isso nós vamos falar nas próximas aulas, eu me senti uma criança pobre, eu senti que eu não era amada. Seja honesto, essa é a parte que integra o seu ser, tá?
Sabe o que é que eu quero ser? Rica, porque eu quero provar quem falou pra mim que eu não conseguia. Isso é sua sombra. Então eu quero que você identifique a sua sombra em relação ao dinheiro. Como eu já falei, pra mim o dinheiro era poder. Quando eu não tinha dinheiro na conta, eu me sentia o cocô do cavalo do bandido. Quando eu tinha dinheiro, eu me sentia a pessoa mais maravilhosa da vida, né? Então, ou seja, o meu poder estava no dinheiro. E a Bíblia fala, onde está o seu coração, está o teu tesouro. Então, quero que você identifique aí esse processo de você ser bem real com você, bem honesta, sabe? De você identificar assim, falar, cara, é isso, sabe? É isso. Eu olho para as pessoas torto, eu me acho melhor que elas, e você integrar. Você não precisa explicar, você não precisa falar, não, mas é que, não, eu sou isso. Deixa essa angústia, deixa o Senhor te convencer do pecado, da justiça e do juízo, tá bom? Aqui Jung ele vai falar que a individuação é integrar todos os aspectos, inclusive os arquétipos inconscientes. Porque nós temos dentro de nós moldes, vamos dizer assim. O que é um arquétipo? Arquétipo é um protótipo de algo, de alguma coisa. Imagina que todo esse protótipo, exemplo, protótipo da mulher cristã, protótipo da mulher da atualidade, protótipo da mãe. Nós temos milhares de arquétipos e nós vamos passar por eles. Lembra que eu falei da mitologia grega? Não tem como nós não passarmos por ele, tá? Mas eu quero que você pense, talvez, porque você está ainda preso em algum arquétipo. E aí o que a gente faz? A gente endeusa um arquétipo, a gente idealiza esse arquétipo. Vou dar um exemplo numa conversa com uma cliente que ela falou assim, eu não quero envelhecer. Eu falei, mas qual o problema? Não, eu coloco botox, pinto o cabelo, mas eu falei, mas qual o problema, né? Querendo entender por que ela não queria. Por quê? Porque eu idealizo o arquétipo da jovem, da moça, da donzela. E eu olho para a mulher sábia, que é a tecelã, que é a anciã, e olho e falo, não, velha, credo, eu estou presa num arquétipo, a minha psique está presa num lugar e eu não consigo transicionar. Não, por que você quer dinheiro? Porque eu quero dinheiro, porque eu quero colocar silicone, porque eu quero botar botox na cara, porque eu quero comprar a melhor grife. Por quê? Porque talvez você queira estar dentro desse arquétipo. Então é preciso que você olhe e fale, meu Deus. Você sabe que a prosperidade começou a vir pra mim de muitas formas, mas principalmente em dinheiro, quando eu tive dinheiro e falei, cara, eu não quero mais um monte de coisa. E não é porque de fato eu não acho que eu mereça, entende? Mas é porque isso não está mais no meu coração. Eu não quero mais isso no sentido, eu não quero mais que isso esteja no meu coração. Tá tudo bem, eu posso fazer, mas se aquilo não está, então aquilo pra mim se acalmou de um jeito, eu falei, não quero colocar silicone, já tive essa necessidade, já contei numa aula, eu não sei se foi aqui, mas sobre a questão dos meus seios, já tive questões com o meu corpo. Então, conforme você vai fazendo esse processo de individuação, você vai integrando essas partes que te constituem, que para você é feia, que você talvez queira negar, queira rejeitar de alguma forma e excluir, colocando silicone, fazendo botox, num processo presa num arquétipo. Tá tudo bem você passar por ele, mas o que você não pode é permanecer. Marie-Luce von Franz, colaboradora de Jung, dizia que o encontro com o inconsciente é sempre uma aventura arriscada, mas absolutamente necessária para que o indivíduo se torne completo. Ela enfatizava a importância de reconciliar as partes negligenciadas ou reprimidas da psique. Jacques Lacan, eu gosto muito de Lacan, por sua vez, embora numa abordagem que ele fala que é um pouco distinta, ele usa mais a abordagem de freudiana, fala sobre a assunção do desejo do sujeito, nós vamos falar isso depois, mostrando como a identidade é construída em relação com o outro pela via da linguagem do desejo, isso aí a gente vai abordar depois. Mas a gente vai ficar aqui no arquétipo de Jung, que é pensar que os arquétipos eles são universais. Então, o que a gente vê do arquétipo hoje da prosperidade? Então, a gente vê muitos coaches, muitas pessoas vendendo a prosperidade, muitas pessoas se vestem da prosperidade e não são prósperos. Mas eles acreditam que são. Eles entram no lugar e eles se vestem daquilo e eles estão moldados. Não, porque você tem que ser, fingir que é para ser. Nesse estado, a nossa alma, você está dentro de uma máscara. Quantas pessoas fingem que é para ser?
né? Então eu quero que você desconstrua isso dentro de você. No universo junguiano, os arquétipos são padrões que habitam o inconsciente coletivo. Então, é coletivo. E muitas vezes você está caminhando para esse lugar, querendo ser igual, querendo ter carrão, querendo morar no condomínio tal, querendo não sei o quê, querendo a joia tal, querendo... Por que você quer isso? Porque você está dentro de uma mentalidade que é coletiva, é um arquétipo, é uma forma com que o mundo funciona hoje. E quando eu vivo a individuação, você começa a falar, para que eu quero isso? Para que eu quero trabalhar tanto? Por que eu vou usar o meu dinheiro naquilo que não é pão? Para que eu vou começar a usar esse dinheiro? Para que o meu arquétipo seja validado, para que a minha questão inconsciente, que nós vamos trabalhar nas próximas aulas, seja validada. Então, eu preciso descobrir por quê. Estou dominado. Imagina que a nossa psique ela é capturada. Então, aqui você está levando assim, um choque, você está assim, estou um pouco capturado. O que eu faço? Você ouve essa aula mais vezes para você começar a viver esse processo da individuação, tá? E não quer dizer que você não vai ser próspera, que você não vai poder viajar, usufruir. A grande questão é para que eu quero tudo isso? Porque talvez você está dentro desse arquétipo do consumismo, esse arquétipo da alta produção, esse arquétipo do você tem que ter para ser, do arquétipo se você não tem, você é um banana, se você não tem, você não é nada, não é assim que os coaches falam, você é um fracassado. Não, você não tem nada. E talvez dentro do seu trabalho, como eu estava falando na última aula, você não conseguiu servir ao desenho de Deus. O Senhor tem um desenho para o seu trabalho. E aí você vai ter que orar e falar, Senhor, qual é o seu desenho para o meu trabalho? Assim como Ele tem feito comigo, assim Ele fará com você também. Então, se exponha. O processo da individuação se envolve confrontar e integrar esses arquétipos, tá? Então, vamos falar para a mulher. A donzela, a heroína, que vocês já me ouviram falar muito, a tecelã, o arquétipo materno, o arquétipo da anciã. Imagina que você, uma menina jovem, você entra no arquétipo. Desculpa, gente, você entra no arquétipo da donzela. Normal, uma menina, 16, 20, donzela. Depois ela caminha para a heroína. Normal, ela vai trabalhar, ela vai conquistar as coisas dela, ela vai querer... Só que a gente vê uma mulher de 35, 40 ainda no arquétipo da heroína. E aí a gente olha e fala, meu Deus do céu, quando que essa pessoa vai transicionar? E muitas vezes algumas mães, né, algumas mulheres se tornam mãe e entram no arquétipo materno e permanecem sendo mãe. Não é mais esposa, não é mais nada, ela só é mãe. Então imagina que tudo isso você vive uma captura, tá? Nós vamos ter atividades, nós vamos ter meditação guiada para te ajudar a identificar, para que a sua psique desperte, tá? Então, aqui, falando do homem, né, nós temos o arquétipo do sábio, do herói, né? Nós falamos tem a jornada do herói. Se você ainda não ouviu falar, pesquisa aí a jornada do herói. Todo homem passa, assim como a mulher passa pela jornada da heroína. Só que em determinado momento ele tem que entender que ser herói é ter um amor autossacrificial, ou seja, ele vai se matar. Seja se matar de trabalhar, seja se matar porque, vou dar um exemplo, numa enchente, tem um cachorrinho lá se afogando, ele pula dentro lá e para salvar o cachorro e ele morre. Mas as pessoas falam, nossa, como ele é herói, né? Esse é um amor cego que nós falamos, tá? Nós temos a nossa sombra como parte integrante, como eu já falei, ânima no homem. Então, o homem ele é dominado pela ânima. O que é a ânima? Por Jung, né? Pela cartografia de Jung. É a memória das mulheres da nossa família em relação ao masculino. Aliás, ao masculino. E essas mulheres, elas castram geralmente o masculino. Então, quando nós vemos um homem castrado, um homem ferido no feminino, nós estamos falando desse homem dominado por essa ânima, pela voz da mãe, pela voz da avó, pela voz das mulheres que compuseram ali a sua infância. E no caso das mulheres, também a memória das mulheres em relação aos homens, porém, se chama ânimos. E aí, em nós, funciona como aquela voz bem grossa, aquela voz bem dura, aquela voz bem... que nos coloca para baixo, que nos impulsiona para querer fazer alguma coisa. Falar, não, mas você não faz nada direito, é muito dura, é muito crítica. Essa é a voz das mulheres em relação aos homens que nos constitui. Lembra que eu falei? Quando a gente nasce, passa pelo sistêmico. Então, quando você entende tudo isso, quando você olha e fala...
essa voz não sou eu. Não sou eu. Essa é a voz das mulheres da minha família em relação ao masculino e que fala comigo. Então, o que eu tenho que fazer? Fazer as pazes com ele. Nós vamos falar disso também. Cada arquétipo vai trazer lições e desafios que, quando integrados, permite que a pessoa não fique presa em um único papel, mas tornam-se mais conscientes, completa e conectada com a sua essência profunda. Eu tenho algumas amigas que elas foram mães há pouco tempo e elas estão presas no complexo materno. Você percebe que a vida dela é só maternidade, que o negócio dela é só falar sobre maternidade, que muitas vezes elas esqueceram do seu próprio corpo, esqueceram da sua vida, a vida dela é viver para o filho, o marido tá lá sozinho e passa anos, ela tem a idealização de ser a mãe perfeita, que vai fazer aquela alimentação BLW, acho que é BLW, né? BWL, não lembro, eu já fiz isso também, tá? É aquela mãe que vai vestir a criança, que a criança vai estar sempre perfeita. Isso é uma idealização do complexo materno. Tô falando porque talvez você seja mãe e você esteja nessa parte, tá? O filho é o que é. A criança, muitas vezes, ela vai mostrar para essa mãe que ela não tem controle sobre essa criança. E aí a criança vai andar suja, a criança não vai querer a roupa, a criança não vai querer pentear o cabelo e vai ser aquela luta e aquele estresse. Por quê? Porque a mãe precisa mostrar. Então eu quero que você identifique qual que é o arquétipo que você está dominado. Na heroína é aquela mulher que trabalha, que quer conquistar, que ela quer ter o posicionamento dela através das suas conquistas e ela tá lá em busca e gastando a sua energia vital, trabalhando igual uma louca, tá? E partindo dali, a tecelã, que seria o próximo estágio depois da heroína, é aquela mulher sábia, aquela mulher que você senta e fala, cara, que delícia sentar com essa mulher, ter um relacionamento com ela, ela ensina, ela aconselha, ela fala coisas coerentes, é muito bom, tá? Então, nesses 3 processos iniciais da mulher aqui e do homem, quando o homem chega lá para os seus 35 anos, que ele sai do herói, né? Ele começa a integrar todas essas partes e ele começa a olhar para o homem sábio. Então ele se torna aquele homem que já está mais voltado para a família, aquele homem que está mais voltado a gastar a vida dele dentro do seu lar, trabalhando sim, mas conquistando dentro do descanso, que nós vamos falar disso também, de uma forma diferente. Ele é um cara que ele começa a se voltar para a espiritualidade, ele começa a espiritualizar, ele começa a não brigar mais com Deus. Por quê? Porque se ele tem questões emocionais com o seu próprio pai, ele vai ter questões com Deus. Então, o que a gente vê? Homens que têm dificuldade de ver a paternidade de Deus. Por quê? Porque tem questões emocionais voltadas com o pai. E é preciso que se cure para ver Deus como pai. Tô falando muito aqui, né? Mas calma que vai dar para vocês entenderem. Então, aqui nesse processo, permita que a pessoa não vai ficar presa, né? Mas se torne consciente, completa e conectada com essa essência profunda. Que é, cara, eu não sou nada disso. Eu não sou a heroína, eu não sou a donzela, eu não sou a tecelã, eu não sou a anciã. Eu transiciono, eu caminho por entre elas, eu escolho viver o processo de maturação, assim como o homem. Eu não sou o herói. Muitos homens, né, querem ser os heróis das suas mães, que geralmente essas mães não tiveram seus maridos. E aí ele fica preso no herói para sempre. E aquela angústia de não conseguir sair. Por quê? Porque para ele não é nada. Não conseguiu dar o melhor, não conseguiu ser melhor que o pai. Então é preciso que a gente faça as pazes com essa mente separada e que a gente aprenda esse processo da individuação. O processo da individuação não é algo que é fácil, não é de um dia para o outro, mas é um processo. É por isso que eu deixei esse acesso desse curso por 2 anos. Esse é um assunto que é denso, que vai custar para que você olhe, mas eu quero que você anote onde você está identificando, onde você está presa, dominada por uma persona, por um arquétipo, por uma máscara que nós falamos. E você vai desconstruindo isso, tá? Talvez você se identificou aí e nós vamos caminhando aí para as próximas aulas. Te vejo